Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Com o aporte de recursos do 13º salário, a economia brasileira ganha fôlego neste fim de ano. Mas sempre fica uma dúvida: o que fazer com o tão aguardado abono salarial? O dinheiro extra pode ser usado de muitas maneiras, mas especialistas alertam que esse é um bom momento para o brasileiro economizar. Sempre que chega o fim do ano, a economia brasileira dá um respiro com o bem-vindo 13º salário. Trabalhadores do setor público e privado receberam o benefício, que completou em 2022 60 anos de sua criação. Seja para fazer compras, para pagar dívidas ou investir, o abono salarial impacta positivamente a atividade de diversos setores econômicos. Segundo o DIEESE, o 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 250 bilhões de reais, o que representa aproximadamente 2,6% do PIB do país. Aproximadamente 85 milhões e 500 mil brasileiros estão sendo beneficiados com rendimento adicional, em média de R$ 2.672. O 13º salário é pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados, e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Mas, afinal de contas, qual tem sido o destino do abono salarial dos trabalhadores? O brasileiro está indo às compras, pagando dívidas ou fazendo investimentos? Fomos às ruas para tirar essa dúvida. Eu paguei mais dívidas e o que sobrou agora vim gastar um pouquinho. Tá bem difícil, viu? As coisas estão muito caras. Então a prioridade é primeiro pagar as contas e o que sobra a gente gasta um pouquinho pro final do ano. Aí eu guardei um pouco para pensar no ano que vem, né? Final de ano eu também vou dar uma gastadinha, mas economizando sempre. Eu comprei bastante presente para os meus sobrinhos, comprei para o meu marido e eu consegui ainda guardar um dinheiro. R$ 1.000. Economizei bastante. Eu guardei e só comprei com aquilo que eu já tinha e pouco, para não gastar muito. Difícil chegar a uma decisão do que fazer com o dinheiro, não é verdade? Conversamos com uma educadora financeira que trouxe dicas e orientações ao brasileiro para utilizar da melhor forma os recursos do 13º salário. É sempre importante a gente não sair gastando sem pensar, mas buscar uma estratégia. Principalmente, se eu não tenho ali o hábito de começar a guardar, reservar, é uma oportunidade de dar esse pontapé inicial e ter muito cuidado e atenção se o foco for quitação de dívidas. Posso reservar uma parte, principalmente pensando em itens, produtos, serviços que eu vou precisar de mais recursos, de mais dinheiro e que não necessariamente só o meu ganho mensal vai ser suficiente. Então, eu vou precisar sim reservar alguns meses para conseguir fazer essas conquistas maiores. Então, esse nosso hábito de sair consumindo, de sair comprando, ainda é histórico, é cultural, é do ser humano e a gente precisa, com atitudes, com ensinamentos, trazer essa outra vertente de que dá para a gente equilibrar. Não é porque a gente recebeu um recurso agora que tem que gastar de forma imediata. Mas é possível para o consumidor realizar compras de maneira planejada e responsável, sem comprometer seu orçamento para o restante do ano? Tem algumas estratégias. Primeiro, quem vão ser as pessoas que vão ser ali presenteadas, que eu quero dar alguma coisa? Lista todas essas pessoas. Coloque também qual o valor máximo que eu posso gastar globalmente. E aí, depois desse valor, quanto que eu vou elencar para cada pessoa? Tem pessoas que você vai querer gastar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E a partir disso, eu vou para a pesquisa. E depois de tantas compras no fim do ano e despesas que não param logo no primeiro mês do ano, vai sobrar algum dinheiro? Para mim deu, porque eu me planejo bastante, né? Então deu para guardar assim um pouquinho, porque aí tem IPTU, né? Janeiro vem mais coisa por aí. Então eu já reservo para isso, para não me apertar. Sobrou um pouquinho, né? Investi em algumas coisas para minhas crianças e guardei um pouquinho, porque o futuro, né? Daqui para frente, de janeiro em diante, aí tem que pensar um pouquinho também, né? Não gastei tudo, não. Sou muito gastona, não. Tem que economizar, né?
O Pix bateu um novo recorde de transações diárias. O feito foi alcançado na terça-feira, último dia para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Pela primeira vez desde que foi criado, o Pix ultrapassou a marca de 100 milhões de movimentações em um dia. Segundo o Banco Central, foi um novo recorde de transações diárias. Essa marca foi atingida no mesmo dia em que venceu o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A ferramenta de pagamento instantâneo foi usada em mais de 104 milhões de operações pelos usuários finais. De acordo com a entidade monetária, o resultado superou a marca de 99 milhões e 400 mil transações feitas em 30 de novembro deste ano. Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia e conseguiram atender à alta demanda. Ao todo, o valor financeiro do novo recorde do Pix equivale a 60 bilhões e 300 milhões de reais. E ainda falando em gastos, atenção pais e mães. As mensalidades das escolas particulares podem ter aumento de quase 10% em 2023. Muitos pais estão já buscando alternativas para garantir o estudo dos filhos. A nossa repórter Bruna de Jaimo mostra pra gente quais são as opções. Quem tem filhos matriculados em escolas particulares vai ter que se adaptar para encaixar a mensalidade no orçamento em 2023. Isso porque 63% dos colégios pretendem aumentar o valor da mensalidade acima de 10%, ou seja, quase o dobro da inflação oficial prevista para 2022. Esse aumento é bem menor se comparado com os últimos 2 anos, quando as escolas precisaram se adaptar e adotar o sistema híbrido para não fechar durante a pandemia. Nesse mesmo período, 1 milhão de alunos foram das escolas particulares para as públicas ou estaduais. Isso é cerca de 10% do total. Vale lembrar, obviamente, que as instituições de ensino, por conta da pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, acabaram reduzindo o orçamento familiar e tiraram os filhos de ensino particular e estão retornando agora. Então, esse custo das instituições de ensino está sendo repassado, mas em algum momento do tempo ele vai voltar a uma realidade melhor, que seria reajustar muito próximo da inflação. O mercado da educação básica privada brasileira tem mais de 40 mil escolas espalhadas por mais de 3 mil cidades. A educação infantil, considerada uma etapa fundamental na formação das crianças, foi determinante. Nesse grupo, foram mais de 600 mil cancelamentos de matrículas, das quais 298 mil foram nas creches e mais de 300 mil na pré-escola. Segundo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, as instituições de ensino precisam do financiamento dos pais para se manterem. A escola particular funciona mais ou menos como um condomínio. Nós temos escola no Brasil hoje que custa de 500 a 9, 10 mil reais de mensalidade por mês. Os pais se cotizam e bancam essa mensalidade porque querem ter uma educação X para os seus filhos. Não tem como a escola bancar qualquer tipo de investimento, de inflação, enfim, qualquer coisa que não seja repassado para a família. E a solução para driblar o aumento na mensalidade é tentar encontrar alternativas para manter os filhos no ensino particular. Pesquisar algumas alternativas próximo da residência, qual é a infraestrutura oferecida a esse aluno. Então não basta também retirar um aluno de uma instituição pagando metade em outra, mas não tem, por exemplo, um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciência, não tem um ambiente para desenvolvimento de funções, por exemplo, de educação física. Então é importante o pai e a mãe avaliar muito bem nessa hora de não só olhar para o bolso, mas aquilo que está sendo oferecido também para o filho. Os pagamentos no cartão por aproximação já representam quase metade das compras em 2022. Mas é preciso tomar alguns cuidados com esse meio de pagamento. Quem traz os detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite.
Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, os pagamentos feitos por aproximação saltaram de 19,4% em setembro do ano passado para 37,7% em setembro desse ano. E a expectativa do órgão é que esse tipo de transação represente metade dos pagamentos feitos por brasileiros até o final de 2022. Os bancos costumam limitar em R$200 o valor dos pagamentos sem senha, mas o próprio consumidor pode verificar aí e escolher o valor que pretende limitar, além de tomar outros cuidados, conforme alertou o especialista com quem eu conversei. Acompanhe. Outras recomendações são sempre olhar o valor na maquininha. Se não for possível olhar o valor, a gente pede para voltar à operação e aí sim, que a gente consiga olhar o valor e aí sim aproximar o cartão. Os seguros são sempre bem-vindos, inclusive porque boa parte dos cartões já trazem consigo esse benefício, já é luz, já não tem um valor adicional por aquilo, então sempre vale a pena consultar o gerente para saber se já temos um seguro no cartão ou não. Independentemente do seguro, boletim de ocorrência, os bancos são responsáveis por eventuais fraudes envolvendo esse sistema, então o consumidor tem o direito de ser ressarcido por isso. Se não conseguir ser ressarcido, pode diretamente ir aos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, o PROCON, consumidor.gov.br. A outra possibilidade interessante é que começam a surgir carteiras, bolsas, que tem bloqueadores de sinais, então, alguns golpes que envolvem aproximar uma maquininha de uma carteira, do bolso de uma pessoa, de uma bolsa, para tentar captar o sinal do cartão. Isso pode ser facilmente bloqueado com uma carteira que tem essa funcionalidade. E, inclusive, o consumidor também tem sempre a possibilidade de ir até a sua agência bancária, o próprio no app, e solicitar o cancelamento dessa função se ele não se sentir mais à vontade com ela. E olha só, o Congresso aprovou reajustes que vão custar cerca de 3 bilhões de reais em 2023. Os salários de presidente, parlamentares, ministros do STF, procurador-geral da República e outros cargos ficarão mais altos. O Congresso Nacional aprovou uma série de projetos que vão possibilitar reajustes aos salários de diferentes cargos públicos a partir do ano que vem, como para presidente da República, deputado federal, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República. Todos os aumentos vão ter um custo para os cofres públicos, de cerca de 3 bilhões de reais em 2023. De acordo com os cálculos da proposta, no ano que vem, a recomposição para a Câmara vai custar 86 milhões de reais, para o Senado 14 milhões de reais e para o Poder Executivo cerca de 7 milhões de reais. Atualmente, o salário mais alto do funcionalismo público é de R$ 39.293, pago aos ministros do STF e ao Procurador-Geral da República. Presidente da República e parlamentares recebem menos. Mas no próximo ano, os vencimentos de todos esses cargos devem começar com o mesmo valor. Para os ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, esse subsídio atual vai passar para R$ 41.650 por mês a partir de 1º de abril de 2023. Funcionários públicos do Congresso também vão receber aumento. Tanto na Câmara quanto no Senado, a recomposição deve ser parcelada. Os servidores terão aumento de 6% em 2023. Os mesmos percentuais de recomposição vão ser aplicados aos servidores do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público da União. E falando sobre saúde, o avanço de casos de Covid na China pode trazer consequências graves para o Brasil, que precisa ficar muito atento. Um dos principais impactos no país pode ser a escassez de insumos médicos. E quem traz mais informações é o nosso repórter Leonardo Félix. Com a nova escalada da Covid-19 na China, a partir do enfraquecimento da política de Covid-0 no país asiático, o Brasil ligou o sinal de alerta para possibilidades de novas variantes e falta de insumos médicos. Esta avaliação do pesquisador e infectologista da Fiocruz,
Júlio Croda. Existem dois impactos importantes. O primeiro diz respeito a insumos estratégicos, equipamentos de proteção individual, eventualmente medicamentos, né, seringas, agulhas. A China é grande produtora de material na área de saúde e qualquer utilização a mais lá pode impactar aqui no Brasil. A gente já teve esse problema no passado. Logo no início da pandemia, houve uma utilização maciça desses insumos estratégicos na China. Ela cancelou a exportação desses insumos e a gente não tinha insumos naquele momento para estar ofertando aos profissionais de saúde, principalmente equipamentos de proteção individual. Outro impacto, devido à elevada transmissão do Covid-19, pode surgir novas variantes. E no momento que surgem novas variantes, a gente pode ter uma nova onda associada ao aumento de casos, hospitalização e óbito. O momento exige cautela, segundo Croda, mas são necessárias ações concretas e imediatas aqui no Brasil para evitar o desabastecimento dos insumos médicos em todo o país. Não existe nenhum tipo de previsão, depende muito da utilização desses equipamentos de proteção individual, desse material médico da área de saúde pela China e da decisão do governo chinês em suspender ou não as exportações a partir do desabastecimento na China. Então, a gente vai ter que acompanhar. O ideal é que a gente tivesse já um plano de ação nesse momento, estoques estratégicos desses insumos estratégicos e também alternativas de compra, outros produtores que não fossem produtores da China. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha só que alarmante, os casos de dengue dispararam no Brasil. O número de mortes chegou a 980, o maior número em 7 anos. E a chegada do verão preocupa autoridades e agentes de saúde. Já são 980 mortes só neste ano, um aumento de 168% em comparação ao ano passado. Os dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade das mortes registradas estão em São Paulo, Goiás e Paraná. É o maior número desde 2015. Com a chegada do calor, as autoridades alertam a população para vedarem os recipientes, evitando assim um acúmulo de água, já que a ocorrência de chuvas costuma ser frequente nesta estação. Os locais de criação do mosquito podem ser vasos de plantas e bebedouros de animais, por exemplo. Os ovos do mosquito Aedes aegypti levam em média 3 dias para se transformar em larvas. E a doença infecciosa febril pode causar tanto a manifestação clássica quanto a forma considerada hemorrágica. E veja a seguir, com a chegada do verão, campanha Dezembro Laranja reforça cuidados contra o câncer de pele. E ainda vamos descobrir a origem do panetone, uma delícia que não pode faltar no Natal. Nós voltamos em instantes. Até já! E como todos já sabem, dezembro é marcado pelas altas temperaturas. E é nesse mês que acontece a campanha de prevenção contra o câncer de pele. Afinal, a exposição excessiva ao sol pode ser um fator de risco. Vamos acompanhar na reportagem da Bruna de Jaimo. Uma mancha estranha no rosto da mãe levantou o alerta do Matheus. Tinha uma pintinha lá no rosto dela. Eu falei, mãe, essa pinta aí? Cada hora tá de um tamanho, né? Passa lá no médico, né? No dermatologista e verifica isso aí, porque não é normal uma situação dessas, né? Mesmo com a teimosia, achando que não era nada, a dona Agda foi ao médico ver o que parecia ser só uma manchinha de sol. E logo na primeira consulta, veio a desconfiança de que poderia se tratar de câncer de pele. Aí quando eu cheguei no dermatologista, o que aconteceu? Ele olhou e ele falou, olha, nós vamos fazer uma biópsia, mas eu já vou te adiantar que isso provavelmente é um melanoma maligno. Além da dona Agda, o alerta se espalhou pela família inteira.
O próprio Matheus encontrou uma marca estranha na pele e resolveu investigar. Fiz a cirurgia, tudo foi super rápido, indolor. No meu caso, né, foi tudo tranquilo. No resultado, graças a Deus, deu negativo para o meu caso. E mesmo depois de realizar todos os tratamentos, é preciso continuar tendo cuidados. Desde 2017, quando a dona Águida recebeu o diagnóstico pela primeira vez, o câncer já voltou 3 vezes, mas de forma mais leve. O primeiro ano é de 2 em 2 meses que se faz um acompanhamento. Depois, a gente vai de 3 em 3 meses. Eu vou no dermatologista e ele examina, vê se surgiu mais alguma coisa, né? O câncer de pele é uma doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Através da forma com que as células se dispõem, formando camadas, é que são definidos os diferentes tipos da doença. Entre 2023 e 2025, espera-se que mais de 2 milhões de novos diagnósticos serão registrados no país, com uma média de 700 mil casos por ano. E existem 2 tipos de câncer de pele: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma, como explica a dermatologista Renata. Para o câncer de pele melanoma, o principal fator de risco aí é a genética mesmo, tá? Então, quem tem parentes que já tiveram melanoma tem que fazer toda a avaliação do corpo inteiro uma vez por ano. Já o câncer de pele não melanoma, que são os mais comuns, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que tem mais a ver com a exposição ao sol, aí quem toma sol cronicamente, pessoas de pele mais clara, cabelo claro, olho claro, vão ter mais propensão a ter esse tipo de câncer de pele se tiver uma exposição crônica ao sol. Então, não é aquele sol, fui na praia, tomei um solzinho, vou ter câncer de pele. Não, é aquele sol da vida inteira, principalmente infância e adolescência. Com a frase "não espere até sentir na pele", a Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta a população para um tipo de câncer que está presente em 33% de todos os diagnósticos da doença no país. Nesse ano, a campanha Dezembro Laranja de combate ao câncer de pele tem como mensagem principal a conscientização e prevenção. Para os dermatologistas, existe a regra ABCDE, que ajuda os pacientes a identificarem problemas nas manchas pelo corpo. A, de assimetria, quando uma metade é diferente da outra. B, de borda, quando possui um contorno indefinido. C, de cor, que é a presença de mais de uma cor. D, de diâmetro, maior do que 6 milímetros. E E, de evolução, se ela apresenta mudanças nas características. Esses são sinais de alerta e é importante sempre estar atento a eles. A doutora Renata dá uma dica para se prevenir, então fique atento. Para esses cânceres de pele que tem como fator de risco principal a exposição ao sol, protetor solar, bonés com proteção solar. Hoje em dia a gente tem camisas, né, também com filtro solar. Então, todos esses cuidados também de barreira física, que são essas roupas com proteção solar, são também importantes, além de procurar sempre ficar na sombra, evitar ficar tomando aquele sol que queima a pele, né, ficar se bronzeando demais, evitar câmeras de bronzeamento artificial. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer para prevenir. E para aqueles cânceres de pele que não tem muito a ver com a exposição e sim com a genética, é todo ano ir no dermatologista e ser avaliado pelo profissional. Brasileiros que sonham em ser médicos, mas têm dificuldade para custear o estudo, têm aproveitado oportunidades em países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina, que oferecem valores mais acessíveis. Aqui, a Faculdade de Medicina é uma das mais caras, com mensalidades que podem ultrapassar R$10 mil. Para Marília, o sonho de ser médica surgiu ainda na infância. Não só pelo dom, mas também por um trauma que viveu. Eu me lembro que eu tinha problema de escoliose, sofri de escoliose, e fui procurar um traumatólogo que era muito conhecido, né? E ele disse assim, que eu dormisse no chão. Esse seria o tratamento, dormir no chão gelado por 3 anos. E depois eu voltei com ele, ele disse, minha filha, você tanto faz dormir no chão, como dormir no céu, como dormir no teto, o mesmo profissional.
você tem que ser operada, não tem outro jeito. Você imagina a falta de seriedade e compromisso que ele tinha não só comigo, com qualquer paciente. Isso me fez, assim, me inspirou a procurar ser uma boa profissional e estudar medicina para servir, porque essa, enfim, é o intuito do profissional médico, né? É atender bem ao seu paciente. Mas um curso de medicina não é nada acessível. As mensalidades variam entre 5 e 12 mil reais, segundo o doutor Júlio Braga, coordenador da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. Fizemos um cálculo até conservador, colocando mensalidade com 8 mil reais, paga durante 6 anos. Significa que o estudante, para pagar esse financiamento, vai demorar 18 anos pagando 4 mil reais por mês. Pelo custo, Marília se viu obrigada a buscar outras opções. Sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive a oportunidade também de iniciar direito e passei em fisioterapia também, mas meu sonho sempre foi fazer medicina. E quando ela se formou... Aquela tristeza na minha formatura. Aí minha mãe me viu e eu disse que eu pensei, agora o que é que eu vou fazer na minha vida? Aí minha mãe disse, não, minha filha, eu vou lhe apoiar. Você quer estudar medicina, vamos para a Bolívia. E assim foi. Bolívia, Paraguai e Argentina. Países vizinhos do Brasil que têm sido muito procurados por brasileiros que querem ser médicos. E não é de hoje, não. Desde a década de 1980, eles cruzam a fronteira para estudar a custos muito mais baixos do que os praticados por aqui. Marília estuda em Santa Cruz de la Sierra e paga R$ 1.300 por mês na universidade que ela considera muito boa, mas diz que sua capacitação depende muito mais dela do que da faculdade. Você que tem que ter essa sede e essa capacidade de se esforçar, de se superar. O doutor Júlio concorda, mas questiona a qualidade do ensino lá fora, assim como também critica algumas universidades brasileiras. Hoje, realmente, a gente tem essa insegurança porque está entrando, qualquer um com 2º grau consegue entrar hoje no curso de medicina se tiver dinheiro. Então, a gente, pelo menos nessa forma de ingresso, já perdeu a diferença. Mas ainda tem vantagens no curso no Brasil, que era pelo menos os campos de estágio. Os estudantes no Brasil já começavam, já têm um acesso maior aos cursos que nesses países daqui não dá para generalizar que em todas as faculdades é assim, mas na maioria dos cursos o aluno não tem contato com atividades práticas, é basicamente teórica. Marília diz que não é o que acontece onde ela estuda. A gente faz do que o enfermeiro não faz e o que o médico também tem que fazer. A gente tem que evolucionar, tem que examinar o paciente. E não tem isso de turno de 24 horas, não. Os turnos aqui às vezes são de 36 horas, 38 horas. Mesmo com essa experiência, quando voltar ao Brasil, onde pretende atuar como médica, terá de passar pelo Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Uma pessoa tem de submeter-se a uma prova teórica e depois uma prova prática. São momentos diferentes, né? Na prova prática, um ator simula ser um paciente, né? E aí ele vai fazer os questionamentos, colher história, examinar. É esse tipo de prova, como Revalida, que nós queremos aplicar também nos formados nos cursos brasileiros. Porque nós não temos nenhum preconceito contra os formados do exterior. O problema não é esse, o problema é avaliar bem. O Revalida, nós acreditamos que avalia bem, e acho que hoje em dia precisamos avaliar os formados nos cursos do Brasil. Como acontece, por exemplo, com estudantes do curso de Direito que precisam passar pelo exame da Ordem dos Advogados para atuarem na área. E se essa é uma exigência para eles, por que não seria os médicos que lidam com vidas? Questiona o doutor. Não tem segunda instância muitas vezes, né? Então, uma injustiça, uma perda numa ação judicial, a pessoa tem condição de recorrer. Muitas vezes, com a vida, não há essa chance. Para grande parte dos brasileiros, o panetone é indispensável nesta época do ano. Além do tradicional, com frutas cristalizadas, ao longo do tempo, vários outros sabores foram criados para atrair os mais diferentes paladares. Apesar de tão tradicional por aqui, a iguaria tem origem na Europa.
E nós vamos agora mostrar como surgiu essa receita de sucesso na reportagem de Maria Clara Leite. Quando o Natal se aproxima, ele é presença garantida no café da manhã ou da tarde, sobremesa, no almoço ou jantar. E um dos presentes mais cotados pelos brasileiros. Tem essa sensação de família, de infância, de aquele tempo que a gente se reúne. Minha avó fazia panetone, né? E ela falava paletone. E a gente achava muito engraçado. Então, quando a gente vê os panetones, me remete sempre a essa época de Natal da minha avó, da reunião da família, né? Era muito, muito bom. A Rosalba até se emociona ao falar sobre o assunto. O panetone para mim representa o Natal, a chegada do menino Jesus. Que é maravilhoso. Eu amo o panetone. O Brasil é um dos países que mais consomem o produto em todo o mundo. E essa é mais uma paixão nacional que chegou ao país com os imigrantes italianos. Diz a lenda que o panetone nasceu em Milão depois do erro de um padeiro. Na véspera de Natal, o homem teria se enganado ao jogar frutas na massa de pão e, para consertar a falha, acrescentou ingredientes que formaram o que hoje conhecemos como panetone. Na maioria dos casos, são os padeiros que confeccionam os panetones. Mas aqui nessa padaria famosa na região central de São Paulo, onde estamos hoje, é um pouquinho diferente. São os confeiteiros, os autores da obra. E são eles que vão nos mostrar como é que é a produção dessa iguaria. Primeiro, eles preparam a massa, que é muito bem misturada nesta batedeira industrial. E os ingredientes? Água, farinha, fermento e essa mistura especial que já vem pronta. Mas eu vi aqui também, Luiz José, que tem essa essência de panetone. Essa daqui vai em qual momento? Essa daqui, a pré-mistura já vem com a essência. A gente coloca um pouquinho só para dar mais um sabor a mais. Aí são acrescentadas as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate. Depois dele pronto, ainda vai recheado com a trufa. E fica irresistível. Por aqui, os panetones são produzidos o ano todo. Só que aí tem aquela data específica, final do ano, a época sazonal. A partir de novembro a gente já começa a produção já de panetones, exposições, que a época já chega natalinos, aí a gente já retoma já nossas bastante encomenda, exposições para de vendas. E nos dias que antecedem o Natal, a Bela Paulista produz cerca de 1.000 unidades por dia. E a expectativa é de que mais de 30.000 panetones sejam vendidos até o dia 25 de dezembro. Em todo o país, a Associação Brasileira de Supermercados prevê alta de 10% nas vendas do produto nesse mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. E esse casal deve contribuir para que essa meta seja alcançada. Provavelmente a gente vai comprar alguns, né? Todo ano a gente sempre dá para alguém, né? Ou a gente recebe ou a gente dá. Panetone vale como presente também, com certeza. Para presentear, além dos tradicionais, tem vários outros sabores. O maracujá, limão e além deles também, a gente também faz também os minis de doce de leite, mini trufado de chocolate. São opções para todos os gostos e bolsos. A Rosalba já deu alguns de presente. Agora está só esperando ganhar o dela. Quem sabe, né? Daqui pro dia 25 a gente não ganha um panetonezinho. O que não falta no mercado são exemplares de empresários que acertaram na receita para fazer sucesso. Foi o que aconteceu com uma empreendedora de Santa Catarina que conquistou a clientela vendendo brownie e hoje é referência na cidade onde mora.
criatividade, vontade e amor pelo que se faz. Assim começou a história da Melody, que com uma receita que para muitos é um bolo que deu errado, mas para ela deu muito certo. O brownie é um bolo típico americano que foi se adaptando à vida do brasileiro. E ele era o desejo de consumo da Mel, que hoje empreendeu no ramo e vem fazendo sucesso. O brownie entrou na minha vida quando eu larguei a contabilidade. Eu trabalhava 10 anos com contabilidade e eu queria fazer algo diferente. Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer brigadeiro e eu tinha muita vontade de provar um brownie, nunca tinha comido. Então eu fui atrás de receitas, pesquisei e entrou assim, bem inesperado. Às vezes, empreender não é só saber a receita certa do bolo, é ter criatividade e saber usar as ferramentas para que tudo isso decole e faça o seu negócio aparecer. Ela aproveitou a onda dos bentos, aquelas frases engraçadas em cima do bolo, investiu nas redes sociais e desenvolveu o seu negócio. O trabalho é todo artesanal e personalizado, de acordo com cada pedido do cliente. O bento brownie, né, eu adaptei para o brownie, mas ele nasceu no bolo. As pessoas faziam com glacê ao redor, o desenho, que são memes, né, piadas, frases engraçadas, é uma coisa bem personalizada. Nunca tinha visto no brownie e como eu não faço bolo, né, eu não queria perder a deixa, adaptei para o brownie e foi um sucesso, assim. Agora ele realmente é o nosso produto que mais vende. A gente teve um alcance bem grande até a nível nacional, foi uma loucura, tinha pessoas do Brasil inteiro querendo comprar, a gente não tinha como entregar, infelizmente, né? Mas muitas pessoas na região conheceram, né, por conta do Instagram ali, que leva conteúdo para todo mundo. E hoje, graças a Deus, né, bastante gente conhece e já tem como referência no bento brownie, porque fomos os primeiros da região a fazer no brownie, né? Então tem como referência mesmo. Para o Natal, ela abriu um leque de opções, introduzindo o brownie na receita do panetone, atraindo outros públicos e ampliando o seu negócio. Todos os nossos produtos, exceto o chocotone agora, eles são feitos com a mesma massa. Todos os cortes, todos os formatos são feitos com a mesma massa. O chocotone a gente recheia com o brownie. Então ele tem massa tradicional de chocotone mesmo e ele é recheado com brigadeiro, doce de leite, entre outros, né? E brownie em pedacinhos daí. A loja da Mel foi aberta há pouco mais de 6 meses. Ela consegue atender cerca de 50 pessoas com diversos pedidos por dia. Um sonho que o desejo de comer brownie, a pandemia e expertise de aproveitar as oportunidades foram transformando em sucesso. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. Olha só, todo mundo sabe que a Copa do Mundo acabou no último domingo. Mas é sempre bom relembrar. Aqui em São Paulo, argentinos e brasileiros vibraram e se emocionaram com a final do campeonato. Mas muita gente aproveitou a oportunidade para secar os hermanos, nossos grandes rivais do futebol mundial. Parece até Buenos Aires, com camisas e bandeiras azuis e brancas, rostos pintados, tambores e cantos em alto e bom som. Mas na verdade é a Moca, bairro tradicional da zona leste de São Paulo. Dezenas de argentinos se reuniram em um restaurante para torcer pela seleção albiceleste na final da Copa do Mundo do Catar. A torcida foi à loucura com os gols de Messi e de Ángel Di Maria, ambos no primeiro tempo. Na segunda etapa, tudo parecia definido. Mas os franceses cresceram no jogo e no fim da partida, os Leblé igualaram o placar, com 2 gols de Mbappé. O jogo foi para a prorrogação e ainda mais emoção estava reservada para a grande final da Copa do Mundo. Messi de novo abriu vantagem para os sul-americanos. Mas o imprevisível do futebol voltou ao campo e a França empatou novamente, com o artilheiro no Catar, Mbappé. Tudo igual e a disputa pelo tricampeonato mundial foi para as penalidades máximas. Montiel entrou para a história ao converter o pênalti decisivo que acabou com o jejum argentino de 36 anos, levando à loucura os torcedores reunidos em São Paulo. Com a eliminação precoce da seleção brasileira lá no Catar, muitos torcedores optaram pela Argentina para torcer nesta grande final. Afinal de contas, Messi buscava o seu primeiro título da Copa do Mundo. Eu estava torcendo para a Argentina, né? O Brasil saiu fora e é isso aí. Quem sabe a próxima, né?
somos nós. Estava torcendo para o título do Messi, que ele merece pela carreira dele. Eu fiquei muito feliz pelo jogo, foi um jogo emocionante. Mas muita gente não quis saber de torcer para a Argentina e fez valer a rivalidade com os hermanos. As duas estrelas dos dois times muito bom, Mbappé e Lionel Messi. Infelizmente, né? Eu queria que o Mbappé ganhasse e o Lionel Messi foi melhor, atuou melhor. Foi o melhor jogo de todas as Copas que eu vi. Eu estava torcendo mesmo, não era para a Argentina, né? Mas infelizmente ela ganhou, foi merecido, que foi na raça, né? Eles jogaram demais ontem. E fiquei imaginando que se o Brasil tivesse chego, não ia dar nada pro Brasil, o Brasil ia perder. E você, gostou do resultado? Pois é, agora nós brasileiros vamos ter que aturar esse canto e essa alegria por 4 anos. Até o próximo Mundial, no Canadá, Estados Unidos e México, em 2026. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo Natal para você. Até mais!